Bom dia a todos, meus amigos, minhas amigas. Bom dia aos amados irmãos e irmãs que estão nesta manhã, estão online ou vão ouvir, depois esse vídeo. Tenham todos um ótimo fim de semana praticamente já, Vamos aprender um pouco da palavra de Deus hoje nesta manhã. Nós estamos estudando o livro de Gênesis e nessa manhã eu trago para você uma palavra que fica no capítulo 11. Depois nós vamos meditar um pouco nesses versículos da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, versículo 11, capítulo 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falaram muitos uma só língua. E falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais um ao outro. Meus queridos, nós vemos aqui que o povo, no começo da terra, Deus tinha dado uma ordem para eles. Deus disse assim para Noé, família dele, povoar a terra, ir por toda a terra, dominar toda a terra. E nós vemos aqui que quando a humanidade começou a crescer, começou a ter mais pessoas na face da terra, o que eles fizeram? Eles começaram a construir uma torre e uma cidade. E eles falaram, vamos construir uma cidade com uma torre de alcance que alcance o céu. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela terra. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, o homem querendo se elevar, querendo ser mais do que o seu próprio Criador. Vamos construir uma cidade tão grande e vamos construir uma torre tão alta e vamos não precisa nos espalhar pela terra. Já estavam desobedecendo, não é verdade? Porque se o próprio Deus, o Criador, disse para eles povoar a terra, então quer dizer, não era para ficar num lugar só. Não era para construir uma torre e ficar só ali naquele lugar. Não. O Senhor tinha dito para eles povoar a terra, não é verdade? E aí o Senhor desceu para ver o que estava acontecendo, E o Senhor viu. Aí o Senhor viu que aquilo não era uma boa ideia. O Senhor falou assim, se eles, sem falar a mesma língua, aliás, falando a mesma língua, eles estão querendo já construir essa terra, essa torre tão alta, e já estão dizendo
que ninguém vai poder mais com eles. E eles disseram: nós vamos seremos famoso e não seremos espalhados pela terra. Então, resumindo, peraí. Se o próprio Criador disse: povoem a terra, não é verdade? Povoem a terra. Então, não era para ser famoso. Famoso? Deus era o único que era para aparecer. Então, aqueles já começaram a ser ingrato com o Criador. Ele já queria fama, ele já queria se elevar até acima do céu. Já começaram a construir uma torre tão grande acima do céu. Quer dizer, nós vamos ser tão poderosos que ninguém vai falar para nós. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Interessante, não é verdade? Então, nós vemos que o homem ele já buscava fama, já buscava querer ser mais do que o seu Criador desde o começo. Sempre o homem, amados, já foi provado que se deixar o homem sem lei, se fosse por tirar todas as leis da terra, por mais que as leis não funcionem muito, não é verdade? Porque nós sabemos que a lei humana é uma lei falha, não é verdade? A lei humana, ela não é 100% justa. As balanças dos juízes não são 100% justos, não é verdade? Nós sabemos disso. Só que mesmo com esta lei falha e imperfeita que temos na Terra, já foi comprovado. Se tirar as leis, a humanidade, o homem, se autodestrói. Já foi comprovado isso. O homem se autodestrói. Porque o homem, ele não tem limite. Nós vemos aqui que ele começou a construir uma torre tão alta, e ele mesmo disse: nós subiremos tão alto e nós ficaremos tão famosos que, em outras palavras, nem o próprio Criador vai nos subsistir. Por quê? Porque nós vamos ficar muito famosos. E a palavra do Senhor diz que Deus veio, o Senhor, e disse: vamos parar com isso. Não é bom que o homem continue assim. Porque o Senhor, o Criador, Ele sabe o que é melhor para mim e melhor para você. Ele sabe o que é bom para mim e para você. Ele viu que aquilo ali estava exaltando muito, o homem ia se exaltar demais. Ele ia subir muito e a queda dele ia ser muito grande. Então o Senhor não permitiu que eles construíssem aquela torre. O Senhor, a palavra do Senhor diz que ele veio, ele desceu e confundiu as línguas. Ele colocou ali naquela época, cada um falava a mesma língua. Ali o Senhor Deus veio, confundiu as línguas ali, e aqueles homens não puderam mais falar a mesma língua. Ali começou a haver um linguajar, um idioma diferente. Eles não conseguiram mais se entender entre eles ali. E aí eles não conseguiram mais fazer aquilo que eles haviam planejado. Então o Senhor, muitas vezes, pelo cuidado, o cuidado que Ele tem de mim e de você, muitas vezes as coisas não dão certo.
mas é pelo cuidado, né? Quantas coisas, às vezes o homem, ele quer criar, não é verdade? Na ciência, na tantas coisas. O homem quer, ele até tem a inteligência, como esses aqui. Eles estavam construindo uma torre tão alta, tão grande, que eles disseram que essa torre, ela chegaria ao céu. Mas era com objetivo. Não era o objetivo de glorificar o Criador. O objetivo deles era ficar famoso entre eles, ali na terra mesmo. Tão famoso que ninguém poderia tocar mais neles. Então eles queriam glória para si, poder para si. Então quando o homem, ele se acha tão poderoso, ele se acha tão autossuficiente, o Criador sempre virá e colocará um dedinho, uma gotinha da sabedoria, da inteligência do Criador, para mostrar para o homem que o homem não tem esse poder todo, que o homem não tem essa inteligência toda. Não adianta. O homem, ele pode até querer viver independente do seu Criador. Ele tem o direito de não acreditar, que nem tem muitos que falam que não acreditam. Ele tem o direito de crer, de acreditar no que ele quiser. O homem tem o direito. Ele pode crer em tudo, né? Que é o misticismo. Tem gente que crê em tudo, não é verdade? Ah, eu creio num santo, eu creio numa santa, eu creio no Buda, eu creio no Confúcio, eu creio no fulano, no ciclano, eu creio em Deus. Ah, eu creio em tudo, eu não tenho esse negócio comigo. Para mim tudo é bom, tudo. Tem outros que falam, ai, tudo que fala em Deus para mim tá bom. Eu creio em tudo, eu creio um pouco no ídolo, eu creio um pouco em mim, eu creio um pouco na sabedoria humana, eu creio um pouco em Deus, eu creio um pouco, sabe? Tem gente que é assim. Ele acha que tá tudo bem, ele crê um pouco em cada um. E ele acha que tá certo, na mentalidade dele. E às vezes também acontece dele aprender de alguém em quem crê, aprendeu quem que é o Deus dele, e ele acredita naquele Deus deles lá, que aquilo faz milagre, que aquilo é um intercessor deles. Ele aprendeu desde criança, o teu intercessor é o fulano, é a fulana. Então ele acredita naquilo. Só que ele não procura aprender dentro da palavra de Deus, que só tem um único caminho, só tem uma verdade, só tem um caminho, uma verdade, só tem um intercessor, só tem um Salvador. Não tem mais. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então não adianta se você ou eu achar que nós podemos ir a Deus, conversar, orar, rezar a Deus sem ir primeiro ao Filho. Ele não está ouvindo, porque é antibíblico. O homem, ele não sabe nada. Tudo que o homem é, tudo que o homem faz, tudo que o homem realiza, é porque Deus, o Criador, deu a inteligência para ele. Aí ele pode fazer alguma coisa. Quando o homem começa a querer ser o dono da verdade,
querer andar pelos seus próprios caminhos, da sua própria vontade, fazer do jeito dele, se achando todo poderoso, Deus vem, Deus intervém e para o homem e mostra para o homem que ele não sabe nada. Mas por que Deus faz isso? Deus faz isso para poder acordar. É como se ele dissesse assim: ei, acorda, olha para cima. Aqui tem o maior que você, tem o melhor que você. Fui eu que te criei. Então seja reverente. Tenha reverência ao teu Criador. Outra mentira que as pessoas falam por aí. Eu falo pela luz da Bíblia. Todos somos filhos de Deus. Mentira. A palavra do Senhor diz que todos somos criaturas. Criaturas de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados pelo Criador. Tudo foi criado pelo Criador. Só que os filhos de Deus são aqueles que vai a Deus através do seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque não tem outro jeito. Eu não posso me declarar filha de Deus por mim mesmo. Eu posso falar, eu sou filha de Deus. Mas a palavra do Senhor diz assim. Jesus disse: todo aquele que me confessar perante o homem, eu apresentarei diante do meu Pai. Aquele que me negar, eu o negarei diante do meu Pai. Todo aquele que me confessar, eu confessarei o nome dele perante o meu Pai. Então não tem jeito. Eu posso me nominar, intitular filha de Deus. Qualquer pessoa pode falar: eu sou filha de Deus. Todos somos filhos de Deus. Só que sabe quando que nós vamos ver a verdade? Naquele dia que nós chegar lá em cima. O meu nome está escrito no livro da vida? Porque lá tem um livro da vida. O meu nome está lá? Jesus, ele vai falar. Ele vai saber, ele vai estar lá. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor. É ele que está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Foi ele que morreu na cruz. Foi Jesus que deu a sua vida pela humanidade. Por mim. Então não tem jeito. Eu posso me dominar, autodominar. Dizer: meu pai é Deus. Eu sou filha de Deus. Mas a palavra de Deus diz que os filhos é aquele que obedece a Deus. É aquele que obedece à palavra. Se a palavra diz que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, eu não posso cortar caminho e querer ir direto a Deus sem ser por Jesus. Eu estou errada. Eu recebi um ensinamento errado. Eu só posso ir ao Pai através de Jesus Cristo. Então, é isso que Deus deseja de mim e de você. Que nós sejamos humildes, admitimos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. A palavra do Senhor diz aqui também versículo 31. Tera
tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegar em Harã, estabeleceu-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Outra coisa que nós vemos aqui. Deus falou para o seu filho, Abraão, que era para ele sair daquele lugar. Eles estavam indo em direção a Canaã, estavam andando em direção a Canaã. E eles se estabeleceram, eles chegaram em Harã e se estabeleceram, eles pararam ali. E ali Tera morreu, porque se estabeleceu aonde não era para se estabelecer. Parou aonde não era para parar. Fez o que não era para ter feito. Se estabeleceu no lugar que não era para se estabelecer. E ele morreu naquele lugar. Então nós temos que ter muito cuidado para não querer ser desobediente a Deus. O pecado de desobediência foi o que destruiu, o que destruiu a humanidade. O pecado da desobediência. Por isso que a humanidade está desse jeito hoje. Não é Deus que é injusto. Não é Deus. Deus é um Deus justo e fiel. É a humanidade. A humanidade sempre, ela quer poder, ela quer reconhecimento, ela quer fama, ela quer status, ela quer fazer aquilo que ela quer, do jeito dela, da forma dela. Quando ela ouve alguém falar a verdade, ela não aceita. Ela rejeita a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Sempre Deus fala, faz assim na sua palavra. O ser humano, ele tenta enfeitar a cruz de Cristo. Ele sempre quer cortar caminho, quer ir para o caminho mais curto. Como esse povo, vamos fazer uma torre bem grande. Nós vamos ser tão famoso que nem ninguém vai mais ter poder. Vai tocar mais de nós. Vai espalhar nós pela terra. O outro era para ir para Canaã. Pegou a família, se estabeleceu em Harã. Não era para ele se estabelecer em Harã. Era para ele continuar. A jornada dele era para Canaã, não era para Harã. E nós vemos que ele se estabeleceu e morreu. Então temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tem muita gente que pensa que está vivo, mas está morto espiritualmente. Aparentemente está vivo, respirando, mas por dentro está destruído. Quantas vezes que nós vemos tantas pessoas se destruindo, se acabando, não consegue mais dormir, não consegue mais ter paz. Muita gente vivendo com medo, vivendo apavorado, porque muitas vezes se estabeleceu no lugar que não era para se estabelecer. Muitas vezes quer só fama, só status, só reconhecimento, só quer viver para si próprio, para seus próprios prazeres, para o seu próprio querer, fazer aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe convém. Ele não quer ser obediente, não quer abrir mão de nada, não quer uma vida de renúncia, uma vida de verdade. Não. Vamos tomar cuidado. Tomar cuidado com as torres que estamos construindo. Essas torres, elas mesmo
muitas vezes feita pelas nossas próprias mãos, são nossos ídolos e vão nos destruir. Temos que tomar cuidado para não se estabelecer em certos lugares que não é para nós se estabelecer. A idolatria, qualquer tipo de idolatria, qualquer pessoa, qualquer coisa que eu e você adoramos, respeitamos, reverenciamos, mais que Jesus, mais que o Filho amado de Deus, Jesus Cristo e o Pai, Deus, Ele vê isso como idolatria, pecado de desobediência e pecado de idolatria. Então, se Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Não existe outro que vai interceder por mim e por você a Deus. Não existe intercessor. A Bíblia só fala de um intercessor. A Bíblia fala de muitos homens e mulheres de Deus, que Deus amou, que foram usados por Deus, sim. Deus fala de João, Deus fala de Paulo, Deus fala de Pedro, Deus fala de Maria, Deus fala de Isabel, de Miriam, da rainha Esther, Ana e tantas mulheres que Deus usou de uma forma tremenda. Mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres de Deus, segundo o coração de Deus, que Deus amava, Deus usava essas mulheres, Deus usava esses homens. Só que não são pessoas para que nós devemos adorar. Não. Não são pessoas a quais nós vamos fazer com que eles sejam nossos intercessores. Não. Só existe um intercessor. Só existe um Deus Todo-Poderoso. E só podemos ir a Deus Todo-Poderoso através de Jesus. Não tem outro intercessor. Ele que ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo. E através do sacrifício de Jesus, foi aonde nós recebemos a redenção pela graça e temos direito à nossa salvação através de Jesus Cristo, do sacrifício redentor na cruz do Calvário. Amém? Que o Senhor, o Espírito Santo, fale com você, trabalhe no seu coração, na sua mente, através dessa palavra. Amém? Fique com essa palavra. Um abraço a todos. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.